Boa noite, graça e paz, povo de Deus, povo lindo de Lagoinha, Goiânia, Alvorada e todo o povo de Deus que está nos assistindo nessa noite. Queria começar, orando, pedindo ao Senhor que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo do Senhor que conduza essa palavra de hoje, que tudo que for dito, que de tudo que for ministrado aqui seja do alto, que não venha ser eu, mas que venha ser o Espírito Santo do Senhor a falar com cada um de nós nesta noite. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, fique à vontade, visite cada um do outro lado dessa tela, Pai amado. Senhor, sabemos que o Senhor faz morada em cada um de nós. Senhor, que venhamos ter uma palavra revelada, uma palavra rema, Senhor, que alcance o coração de cada um de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, queridos? Bom, seguinte, Eu fiquei incumbida nessa noite de trazer a palavra do Senhor. E no domingo retrasado, teve uma palavra, se não me engano, foi a Paloma, uma palavra sobre dízimos e sobre ofertas, que ela trouxe a mulher do vaso de alabastros. E eu fiquei com essa palavra, ruminando, orando. E só que nós vamos ler sobre uma outra passagem, que está lá em Lucas 7:36. Eu ia ler no celular, mas eu estou gravando nele, Então, amém. Porque no celular a palavra é uma tradução um pouco mais fácil. Mas nós vamos ler Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Nós vamos ler ele todo, porque essa palavra é tremenda. Então, vamos lá. Gente, 36, tá certo? Isso mesmo. Primeira unção de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastros com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe aos pés, e ungia-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele dize, mestre. Aí o Senhor contou uma parábola, Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Nós vamos até aqui, até o versículo 47. Então, seguinte, se tivesse um tema, né, seria mais ou menos assim. O arrependimento genuíno nos leva à verdadeira adoração. Então nós vamos hoje falar sobre arrependimento e sobre perdão, sobre amor e sobre adoração. Bom, o contexto aqui, né, o texto tá bem claro, fala que um fariseu chamou Jesus para poder comer com ele, né? Convidou Jesus para a casa dele. Mas como nós lemos aqui, a forma que ele tratou Jesus, fica bem claro que não era para honrar o Senhor Jesus. Era um convite para testá-lo, né? Para como ele era fariseu, um mestre, né, da lei, ele queria testar Jesus. Em algum momento pegar ali Jesus e então, né, eu fico pensando assim, o fariseu, ele é o... Qual é a palavra, gente? O que convida, né? Fugiu a palavra. O que fez o convite, gente? Qual é a palavra? Enfim, fugiu. O que faz o convite... E quantas vezes nós convidamos o Senhor para poder entrar na nossa casa, entrar no nosso, né, no nosso assim, coração, a gente fala para o Senhor fazer morada, que Ele faz morada em nós. Anfitrião, lembrei. E esse anfitrião, ele não estava ligando para Jesus. Ele estava querendo confusão, ele estava querendo testar realmente o Senhor, né? E esse anfitrião que fez o convite para Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para a gente, né? Quando nós convidamos o Senhor para que Ele tome controle, né, da nossa vida, quando a gente convidamos Ele para poder entrar, o que que nós entregamos a Ele? O que a gente oferece para Ele, né? O capítulo 37, o versículo, 37 ao versículo 39, vai narrar todo aquele momento de adoração que aquela mulher, nessa época taxada como pecadora, o texto não deixa claro se ela era prostituta, mas geralmente quando um termo usado em algumas outras traduções diz uma mulher de má fama, então tudo indica que era uma prostituta. E ela entrou numa casa onde ela não foi convidada, e ela se derramou diante do Senhor. Aí é o que a gente para poder pensar. Quando nós convidamos, como nós o tratamos e como foi bem diferente aqui uma pessoa, como é que a gente fala sem ser intrusa? Bico, né, que chega ali numa festa sem ser convidada, ela não se importou com o que eles pensavam dela. A gente tem muitos ensinamentos, tem muitos pontos relevantes que a gente aprende com essa mulher. Em primeiro lugar, que eu coloquei aqui, ela não esperou o convite de ninguém. Ela não era bem-vinda naquele lugar. E ela não esperou. E isso aqui eu pensei, gente, quantas vezes a gente realmente fica, não, se fulano não me chamar, se o pastor não me cumprimentar, se fulano não fizer, ninguém liga pra mim, ou isso ou aquilo. A gente está realmente importando com o Senhor Jesus? Ou nós estamos nos importando mais com as pessoas, com a opinião do outro, né? Ela não se importou a agradar a homens. Quando ela entra, fala que ela, naquela época, eles comiam
Os judeus sentavam e eles se inclinavam e os pés ficavam para fora. Então, eles inclinavam, os pés ficavam por fora e ela entrou na casa sabendo que Jesus estava lá. Ela entrou na casa e por detrás ela começou a ungir os pés do Senhor. Para ela ali nada mais importava, até que nada mais importe realmente, né? E é uma verdadeira adoração. Era um costume para quem demonstrava gratidão de lavar os pés, ungir, de honra mesmo, né? Questão de obediência também. E ela representa muito bem quando o Senhor diz que ele, lá em 1 Coríntios 1, 27, que ele usaria os loucos para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes. O Senhor que mais? As coisas que não são para aniquilar. Eu gosto dessa versão. As coisas que não são para aniquilar as coisas que são. Então ela é uma verdadeira representação disso, porque o fariseu, todo sabido, né, se achava sabido, orgulhoso, e ela na simplicidade. E a gente pode também comparar o versículo que 1 Coríntios 1, 27, que o Senhor usa as coisas, os que não são, como Davi, né? Davi, que nem o pai, que nem não põe a fé, não é acreditável, ele não era o padrão, né? E Davi era o escolhido do Senhor. A gente pode também pensar em Samuel, que era uma criança. Então, a gente não pode limitar nada que venha do Senhor. O Senhor, ele faz da forma que ele quiser, ele aceita uma verdadeira adoração. E nós não podemos querer ser outra pessoa, né? Aí lá no versículo 39, que é quando Simão, quando ele olha para aquela mulher e em pensamento, né, ele fala que se o Senhor fosse realmente profeta, que ele saberia quem era aquela mulher e o que aquela mulher fazia. E o Senhor, né, diz para ele e conta a parábola dos dois credores. E aí? E aí Jesus não foi tratado como um convidado de honra, certo? Nós vamos voltar aqui para a gente, né, poder falar sobre essa parábola. Mas antes aqui, Jesus ele não foi tratado como um convidado de honra. Aqui, Jesus compara, depois que ele conta a parábola, ele compara o fariseu com a mulher pecadora, né? E ele diz tudo que ela fez e que ele, como um conhecedor da lei, ele não fez nada para o Senhor Jesus. Então aqui fica provado realmente que Simão, o fariseu, não tinha convidado Jesus, porque um convidado de honra não era assim que ele era recebido, né? E aí fala que ela beijou-lhe os pés. Beijar-lhe os pés, a palavra em grego proskunel, que é beijar os pés, que é uma adoração, que é prostrar-se diante do Senhor. Ela o fez, ela enxugou os cabelos, era algo muito íntimo. Uma mulher naquela época, né, quando ela soltava os cabelos, era só em casa, só para o esposo. Então ali era um momento de muita intimidade. Ela verdadeiramente não estava se importando com nada que estava ao lado dela. E aí, ela ungiu com unguento. Ungir com o unguento, ela entregou, né,
a maioria, eu creio, né, já sabe que esse óleo, esse vaso de alabastros era algo muito caro, era algo de muito valor, e ela derramou ali nos pés do Senhor, se entregando totalmente, né? Aí, isso aqui é o que é a parte da adoração. Toda essa adoração que essa mulher nos ensina, né? E aí nós vamos para a parte do arrependimento, né? Que é a segunda parte que nós vamos falar. E aí vem a questão da parábola que o Senhor Jesus contou, né? Vamos lê-la de novo. Lucas. Quero que vocês prestem bastante atenção. Certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar. Perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Jesus perguntou. E Simão respondendo lhe disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. Então, é o seguinte, essa passagem há muito tempo que ela, depois, né, daquela música, eu quebro o meu vaso. Eu, né, gente, cantar não dá, mas só para vocês saberem que música, né? E um dia a minha filha me perguntou sobre isso, o que é, por que os muitos pecados lhe são perdoados, por que ela amava mais. E eu respondi de uma forma que, mas sabe quando você não fica satisfeito? Falei, não, esse negócio tá complicado. E aí eu, estudando um pouco, né, lendo mais, meditando bastante sobre isso e vi pregações e eu aprendi algo muito interessante nisso aqui. Por quê? A gente questiona, não, peraí, então quer dizer que se eu pequei pouco, eu vou ser pouco perdoado, então consequentemente eu vou amar pouco. Que vantagem há? Então que eu peque muito, seja muito perdoado, e aí eu vou amar mais, né? Só que, será que era só disso que o Senhor estava falando? Não. O que acontece, né? Tem muitas pessoas que já nasceram, né, em berço cristão. Tem muitas pessoas que são antes mesmo de serem convertidas, já tinha um caráter mesmo formado, um bom caráter. Então, essas pessoas não seriam injustiçadas, vamos estar dizendo assim, né? O que o Senhor estava querendo dizer aqui, por que eu frisei aqui no versículo 42, não tendo os dois como pagar a dívida. Ou seja, tanto a dívida de 50 quanto a dívida de 500, nenhum dos dois tinha condição de pagar. E aí, trazendo pra gente, a gente pode viver uma vida completamente reta, uma vida totalmente ali ligada no trono, como um fariseu, vamos estar dizendo assim, né, seguindo ali as leis, todas as leis, ou até mesmo, né, sendo um crente avivado, que o perdão, a dívida que foi aqui, é uma dívida de vida eterna. É uma dívida que todos nós temos, que é impagável. E só o sangue de Cristo derramado ali naquela cruz que pôde pagar essa dívida. Então, não importa se nós pecamos, assim, o que o Senhor quis dizer aqui é que o fariseu, ele achava que ele precisava de pouco perdão. Porque ele cumpria ali na força dele aquilo que ele, né, achava,
na hipocrisia dele, o que ele achava correto. Então ele pensava, pra quê? Eu já faço tudo mesmo. Gente, isso é perigoso demais. Meu Deus do céu, como que essa palavra mexeu comigo? De pensar que independente de qualquer coisa, todos nós fomos muito perdoados. Todos nós. É uma dívida eterna. É uma dívida de gratidão. Essa dívida, essa mulher, tem alguns estudos um pouco mais aprofundados que ela já tinha tido um outro encontro com o Senhor e já tinha sido perdoado. É tanto que uma frase que o Senhor diz aqui lá no versículo 48, os teus pecados são perdoados. Uma outra tradução diz que os seus pecados já foram perdoados. Então ali ela estava agradecendo ao Senhor, adorando ao Senhor. Nós precisamos reconhecer o que o Senhor Jesus fez ali. Nós estamos no mesmo buraco. Então, trazendo mais pra gente aqui, o que o Senhor quis dizer ali também, claro, dos pecados que nós cometemos, a nossa lista, vamos estar dizendo assim, a nossa lista de pecados, sim, nós temos, o Senhor nos perdoa, mas qual é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento sobre que nós fomos separados de Deus. Então, quando nós entendemos que o que o Senhor fez, que foi enviar o Filho dele, o Senhor enviou o Filho dele para que nós possamos ser filhos novamente. Então, por causa disso, nós somos gratos eternamente. E é essa gratidão que faz com que a gente adore. É essa gratidão que faz com que a gente dê o nosso melhor, que a gente renuncia à nossa própria vida, que não vive mais nós, mas que o Senhor vive em nós por tudo que Ele tem feito por nós, queridos. A Santa Ceia fala sobre isso. Bebei em memória de mim, comei e bebei em memória de mim, em memória do sacrifício, em memória do que Ele fez por nós. E é tão interessante isso, que Paulo foi em Filipenses, eu não sei se eu anotei aqui, mas Paulo lá em Filipenses, ele fala que ele cumpria, que ele foi treinado, foi ensinado ali aos pés de Gamaliel, que ele aprendeu, que ele era fariseu ali, treinado, ele perseguiu a própria igreja por zelo. E ainda assim, Paulo também diz que ele era um dos piores pecadores. Paulo não era bipolar, queridos. Quando Paulo estava se colocando nessa posição de ser um dos maiores pecadores, somos nós que fomos separados de Cristo. Mas hoje não mais. Hoje não mais, hoje nós somos co-herdeiros de Cristo, queridos. É disso que nós devemos a todo tempo lembrar de onde que o Senhor nos tirou, porque nós merecíamos era o inferno. E o Senhor nos tirou de lá para que a gente vivesse com Ele, para que nós reinássemos com Ele. Essa palavra, que ela venha de encontro ao seu coração, que te faça lembrar todos os dias que o preço foi alto. O preço foi alto, querido, foi preço de sangue, preço de cruz, preço de morte. E aí, como eu já tinha dito, aquela mulher, ela já havia arrependido, então ali ela estava agradecendo ao Senhor. Então que nós possamos viver todos os dias com essa gratidão, dando o nosso melhor aos pés da cruz, ungindo os pés do Senhor Jesus, em condição de quebrantamento. Amém? Então, não importa se pecamos muito ou pouco, o arrependimento genuíno que nos leva à verdadeira adoração. Arrependimento de natureza pecaminosa, reconhecer o sacrifício de Jesus ali naquela cruz.
Queridos, essa palavra que eu queria deixar com vocês e que vocês também possam pensar, ruminar e verdadeiramente entender o significado da palavra adoração e do arrependimento genuíno. Amém? Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Senhor, de ter podido aqui, Senhor, de alguma maneira estarmos ligados, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos conecta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que cada um aqui, ó Pai, possa ter o arrependimento verdadeiro, Senhor, que nós possamos pedir o colírio do Senhor, ó Pai, para que as escamas dos nossos olhos caiam, Senhor, e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, nos arrepender, Senhor, nos arrepender, ó Pai, da separação que houve entre nós e o Senhor, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, entender que o sacrifício pago ali naquela cruz, ó Deus, é o que nos conecta novamente com o Senhor, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um de nós, para todo mundo que esteja ouvindo essa palavra, Deus, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um, ó Pai. É o que te pedimos, ó Deus, e já agradecendo e adorando ao Senhor. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, semana abençoada e até domingo, se Deus quiser.